Bem com vocês, mais um vídeo aqui para o canal. E hoje, galerinha, eu vou mostrar um vale de dinossauros. Meu, se eu tenho um mapa mundial Brasil, que legal. Então, vocês vão conhecer os primeiros dinossauros, tá? Então, tudo certo, já volto. Nesse ambiente, vive um pequeno estegossauro. Come qualquer coisa. Só come mesmo. E, tipo, ele é um comilão. Come até umas arvorezinhas. Mas quando ele olha no fundo, tem uma coisa que tá dormindo. Mas parece que ela está se mexendo o rabo. Então ele acordar. Então ele começa a ir para trás. Um grande chuchumimos acaba de acordar. E vai para cima do pequeno estegossauro. A energia atacar não decide e volta pelo pobre coitadinho e segue sua jornada. Após isso, o estegossauro acha um cantinho e dorme ali mesmo. Não. E do nada, um tiranossauro mais diferente. Come carnes e plantas. Eu não me lembro o que é. Onívoro. Agora me lembro. E ele vê os chuchumimos e ruge para atacar. Mas os chuchumimos não deixa parar e também ruge. Os chuchumimos começam a batalha e dá Jacob e começa a arranhar ele. Uma batalha, entre aspas, porque estava mais parecendo para uma caçada. E arranhando e querendo conseguir território. Mas o T-Rex, o Nívoro não deixa barato. E taca os chuchumimos e começa a morder seu pescoço. Mas o chuchumimos, ele faz uma coisa onde quase mata o próprio coitado. Ele arranha bem o peito e taca ele e quer levar ele para a água para ele se afogar, já que o chuchumimos é aquático. Mas manda ele pro lado e ele desiste da batalha. E desiste mesmo. O chuchumimos, após ver isso, vai para o seu lago. E vai. Mas quando o chuchumimos chega e já está no fundo, o espinossauro decide sair. E vai. E um pouquinho mais para a terra. Porque quase que ficou a vida inteira na água. E quando vê o pobre tiranossauro onívoro, ele pensa em atacar, mas não ataca. Parecia que estava dormindo depois da batalha. Então, segue sua jornada e ouve um rugido. Simplesmente um tiranossauro ruge para ele. E quando ruge, vai para cima. Ele taca o espinossauro para os cantos. Começa uma caçada, mais ou menos, porque é mais ou menos uma briga. Uma briga, falei errado não, uma caçada. Começa a morder o seu pescoço, mas o espinossauro taca ele para o lado, com um golpe muito bom. E vai para cima. Com um golpe onde quando ele vai tirar, ele vai junto e começa a também morder o tiranossauro. Mas pretende quebrar seu pescoço. Mas não consegue, porque ele está muito forte por enquanto e não sabe o que fazer, então fica em cima para ele dormir, que daí sim. Mas quando ele vai dormir, o espinossauro vai atacar e pum! Ele taca ele pro lado, mas vai junto. Então o espinossauro pensa em uma coisa para atacar. Mas quando o espinossauro ele vai atacar, é arranhado pelos dedos do tiranossauro. E o tiranossauro faz uma mordida bem no seu estômago.
e vai começar a levar ele para água. Mas lembra que ele é aquático. Então deixa ele na pegadinha para o mosasauro vir pegar ele. Enquanto deixa, parecia que ele adormeceu. Então dá o último rugido depois da batalha. E não é que ele falou certo. O mosasauro vai pegar o espinossauro, mas não sabe onde pegar, porque ele está no meio. Então decide pegar pelas barbatanas, mas não tá certo. Então usa sua técnica de trazer ele ali pro canto e morder a sua cabeça e trazer para o lago. De repente o espinossauro acorda, mas taca o mosasauro para o lado e começa uma briga aquática. Eles chegam lá no fundo, mas o espinossauro ele não quer ficar no fundo. Ele queria explorar mais a superfície, então tenta fazer de tudo até se enfiar de novo e taca o mosasauro para trás. Essa frase ficou estranha. Quando ele passa para a superfície, taca ele para o mar e volta. Quando o mosasauro vem isso, ele ruge e desiste da batalha. Um ceratossauro está dormindo e chega lá. Aí acorda. Mas ele estava dormindo do seu lado. Um alossauro decente para atacar. Ele tenta atacar, mas o alossauro não quer. Taca ele lá pro lado aonde o espinossauro foi dormir, o tiranossauro foi dormir e o onívoro tiranossauro foi dormir. Parecia que ia ganhar, mas acaba caindo no sono. O ceratossauro aproveita disso e ataca. E começa uma caçada, tacando ele pro lado e dando com seus espinhos bem no meio da barriga dele. Essa frase ficou estranha. Começando a atacar ele bem no monte. E tacando ainda. Até quebrar a sua coluna inteira. Mas ele não morreu, porque esse alossauro é muito frágil e pode se quebrar inteiro. Mas ele ressurge. Quer ver? Ele acorda. O ceratossauro foi dormir sem querer. E começa a morder o ceratossauro. E começa a levar ele para bater bem no arbusto. Mas sem querer, ele leva para onde o pobre coitado do estegossauro estava dormindo. E continua levando. Mas ele sem querer acorda o estegossauro. E quando ele percebe essa presença, ele já finge que está dormindo. Mas o estegossauro ele não é burro. E mesmo parecendo que estava dormindo, ele mete a sua rabada. E mais uma, e mais uma, e mais outra. Para não atrapalhar mais. E ele volta para onde estava dormindo. Mas de repente foi o ceratossauro que estava muito fraco. Então ele deixa ele dormindo no lugar e ele dorme junto com ele. Mas o ceratossauro acorda. E ao invés de atacar, não ataca. Como ele estava muito machucado, vê o alossauro, mas não ataca. Mas de repente parece que sua perna quebrou. E quando tenta andar, já cai. Tem que começar a se arrastar agora. Parece que ele quebrou a muita perna. E quando ele tenta ficar em pé, a perna não aguenta e faz ele cair. Então parece que realmente ele quebrou a perna. Ele não tá mais conseguindo se levantar. E quando ele tenta, ele cai de novo. Ele não consegue. Então tenta se recuperar na natureza para se ajudar. E descansa em paz. Até que algum dinossauro começa a rugir. Uau!
um carnotauro onde só fica com a boca aberta. Fica o tempo inteiro. Mas quando percebe a princesa, eu fugido. O que será que é? Não é um tiranossauro que ele está vendo. Um giga estava rugindo e vai pra cima. Ele fingiu dormir, mas o giga não é burro. E começa a atacar. Mas uma coisa muito estranha acontece. O carnotauro taca ele pro lado. E quando vê, o que está acontecendo? Ele taca pro lado e bum! Ele quebrou o braço do giga. E até tirou ele. Destancou. Arrancou o braço dele. O giga não sabe mais o que fazer. E parece que adormece com o seu braço quebrado. Mas o carnotauro continua a briga. Mas o giga dá um ataque. Ele arranha e taca ele pro lado. Aonde o alossauro está dormindo. E taca mais uma vez. E pensa que o mosasauro vai quando ele olha. Mas o mosasauro está lá dormindo. Ou seja, ele decide acabar. Ao invés de descansar, ele vai. Ao invés de descansar, ele vai dormir por um longo período. Mesmo com seu braço quebrado do seu lado, ele percebe e tenta trazer com o rabo. E tenta. Pega com o pé e tenta. E fica dormindo do lado do seu braço. E esse é o final do primeiro episódio da Ilha dos Dinossauros. Já aconteceu o incidente que vocês estão vendo. O giga perdeu o seu braço. Até o próximo episódio.